Nunca me conectei muito com ninguém da minha escola. A maioria das pessoas por lá era um pouco rude e entediante para o meu gosto. Cresci em uma cidade pequena, onde quase ninguém compartilhava meu interesse por arte. Por isso, precisei explorar além dos limites da minha cidade e acabei entrando em uma faculdade de arte no interior. No fundo, é como qualquer outra universidade, mas repleta de mentes criativas e peculiares. O principal motivo de eu estar aqui é o meu sonho de me tornar ilustrador, especificamente um designer de livros infantis. Sempre fui fascinado pelo universo da mídia infantil e por clássicos como a série Arthur. No entanto, ao chegar aqui, fiquei surpreso ao perceber que a maioria dos estudantes ao meu redor era composta por artistas plásticos. Você sabe, aqueles que jogam tinta na tela e chamam de arte. Nunca fui muito fã desse tipo de expressão, mas também não me incomodei. Me adaptei rapidamente ao novo ambiente e dividi o dormitório com alguns colegas. Entre eles, havia um designer gráfico chamado Josh e uma animadora chamada Lily. Além dela, havia também um cara chamado Daniel. Ele se encaixava perfeitamente naquele estereótipo de artista conceitual que mencionei antes. Seu quarto era coberto por fotos de mulheres distorcidas e, quase sempre, uma música estranha dos anos 60 tocava ao fundo. Além disso, ele tinha o hábito de fumar o tempo todo. Então, o lugar vivia com aquele cheiro de cinzeiro sujo. Era bem desagradável, mas, no geral, ele era um cara tranquilo. Nós nos dávamos bem, e antes que percebêssemos, já tínhamos formado um pequeno e unido grupo de amigos. O semestre estava começando para todos nós, e havia acabado de voltar de férias de verão. Entre malas e caixas sendo esvaziadas, começamos a conversar sobre como cada um tinha passado os últimos meses. Fiz algumas trilhas com meu padrasto, fomos para um desses acampamentos de verão, contou Josh. Passei a maior parte do tempo com a minha namorada, vimos muitos filmes e assistimos algumas peças também, disse Lily, que não perdeu a chance de reclamar o quanto sentia falta dela. Apesar disso, dava para ver que ela estava feliz por terem aproveitado o tempo juntas. Eu, por outro lado, eu não tinha feito nada de muito interessante durante as minhas férias. Apenas o de sempre. Saí para algumas festas, viajei com minha família. Nada que realmente valesse a pena mencionar. Estava prestes a dizer algo quando fui interrompido. Passei meu tempo no dentista, disse Daniel de repente. Todos olhamos para ele. Meu pai é médico, então ele me levou algumas vezes para explorar o hospital. Meu lugar favorito era a ala de odontologia. Consegui tocar e sentir alguns dentes, foi bem legal. Ficamos em silêncio por um momento, trocando olhares confusos. Será que qualquer pessoa podia simplesmente entrar em salas de hospital e mexer nos equipamentos? Parecia bem estranho. Mas no fundo, ninguém se importou muito. Daniel era assim mesmo. Ele sempre arrumava um jeito de se meter em situações inusitadas, alegando que tudo era parte da sua arte. Os primeiros dias foram marcados por adaptação e organização. Aos poucos fomos nos familiarizando com nossas tarefas do semestre. Meu trabalho era estudar diferentes ilustradores e tentar reproduzir seus estilos. Já o Josh investiu uma grana em um novo MacBook para testar algumas ideias de design, enquanto Lily começou a experimentar diferentes tipos de tinta. Era uma vibe bem legal quando todo mundo se juntava no dormitório para conversar e trocar ideias sobre nossos projetos. Pelo menos, era assim até Daniel começar a agir de maneira estranha. Desde que voltou das férias de verão, ele parecia diferente. Mais frio, mais distante. Assumimos que algo deveria ter acontecido durante o tempo que passou fora, então preferimos não pressioná-lo. Ele nunca falava sobre o que estava fazendo, nem mesmo mencionava seus projetos. Daniel sempre foi um pouco reservado, mas não daquele jeito. À noite, ele simplesmente preparava o próprio jantar, se trancava no quarto e aumentava o volume da música. Não o víamos de novo até a manhã seguinte. Enquanto isso, o resto de nós saía para se divertir. Íamos jogar boliche, assistir algum show local. Antes, Daniel costumava nos acompanhar e até parecia gostar, mas isso mudou. Em uma noite específica, eu e Josh saímos para aproveitar o que prometia ser uma longa madrugada. Lily decidiu não ir, dizendo que queria ficar para ver se Daniel estava bem. Já fazia dias que ele mal falava com a gente. Entendemos o lado dela e concordamos. Ela passou a noite batendo na porta dele, tentando fazê-lo conversar. Pouco antes de sairmos, vimos a porta se abrir e Lily entrar. Assim que passou, a porta foi trancada novamente. Eu e Josh seguimos com nossos planos. Fomos assistir a um filme, depois tomamos alguns drinks. A noite foi divertida, e só voltamos para casa por volta das 2 da manhã. Assim que chegamos, Josh apenas disse, "Boa noite", e foi direto pro quarto. Eu, por outro lado, ainda não estava pronto para dormir. A bebida sempre me deixava com fome. Então eu fui direto para a geladeira e encontrei um pedaço de pizza fria da noite anterior. Estava prestes a voltar para o quarto quando notei algo estranho. Daniel não estava no quarto dele. Lily também não estava no dela.
Dado o novo hábito de Daniel de se trancar até a madrugada e o fato de Lily nunca sair sem avisar, aquilo parecia errado. Um incômodo começou a crescer dentro de mim. Caminhei até a porta de Daniel e bati. Para minha surpresa, ela se abriu facilmente. Não estava trancada. Simplesmente presumi que Daniel e Lily haviam saído com alguns amigos deles. Os artistas excêntricos e cheios de pompa. Mas algo parecia estranho. Não era do feitio do Daniel deixar a porta do quarto aberta assim. Sempre fui curioso por natureza, então resolvi entrar e dar uma olhada, ver se havia alguma pista de que eles tinham saído. Notei que as chaves dele não estavam lá, a jaqueta também havia sumido, mas curiosamente a carteira dele continuava sobre a mesa. Outra coisa me chamou a atenção. O laptop de Daniel estava sobre a cama, ainda ligado com a tela iluminada. A curiosidade tomou conta de mim. Talvez aquela fosse a oportunidade de finalmente descobrir o que ele estava escondendo. Ele sempre foi um artista talentoso, então poderia ser qualquer coisa. Me aproximei e vi que havia um pendrive conectado ao computador. Na tela, 2 arquivos estavam abertos. Um deles se chamava Fotos do Dentista. O outro era uma única imagem nomeada D.jpg. Voltei à pasta e, sem pensar muito, abri a imagem D.jpg. O que vi a seguir ficaria para sempre gravado na minha mente de uma forma que eu jamais esqueceria. O choque foi tão grande que fechei o laptop de imediato. Minhas mãos tremendo, me encostei na cadeira tentando recuperar o fôlego. Parte de mim não queria abrir aquela tela de novo, mas eu sabia que precisava. Se Daniel percebesse que alguém tinha mexido no computador dele, eu estaria encrencado. Com um nó na garganta, levantei a tela novamente. Encarei a imagem por mais alguns segundos antes de fechá-la rapidamente, sentindo um arrepio subir pela minha espinha. Foi então que tomei uma decisão. Precisava mostrar aquilo para o Josh, e para Lily também. Aquilo era estranho demais. Eu sempre soube que o Daniel tinha uma visão artística peculiar, mas aquela foto, aquilo era outra coisa. Foi então que, com o coração acelerado, eu voltei para o meu quarto e comecei a vasculhar minha gaveta, até encontrar um pendrive. Assim que o peguei, corri de volta para o laptop de Daniel e copiei a imagem. Fiquei olhando para a foto mais uma vez, tentando racionalizar. Talvez fosse apenas uma manipulação digital, uma brincadeira bizarra, mas havia algo profundamente errado nela. Talvez fossem os olhos, vazios, escuros e sem vida. Ou talvez fosse a forma como a criatura da foto puxava a própria boca de um jeito grotesco e forçado, como se ela tivesse sido forçada por alguém a pousar daquela maneira. Tentei afastar esse pensamento perturbador e me apressei em arrumar o laptop de Daniel, exatamente como estava antes, para que ele não desconfiasse de nada. Voltei para o meu quarto no instante em que eu vi a porta da frente se abrir. Passos ecoaram pelo corredor, seguidos pelo som da porta de Daniel se fechando e sendo trancada. Ele estava de volta, mas Lily, não havia sinal dela. Por um momento, aquilo me incomodou, mas decidi deixar para lá. Talvez houvesse uma explicação simples. Na manhã seguinte, esperei até que Daniel saísse para uma de suas palestras. Como era sexta-feira, Josh e eu tínhamos a manhã livre. Parecia o momento ideal para mostrar a ele o que havia descoberto. Perguntei se ele queria ver o que Daniel estava escondendo da gente. Confuso, mas também curioso, Josh concordou. Peguei meu laptop, fui até a sala de estar e conectei o pendrive. Assim que abri a imagem, observei a expressão de Josh mudar instantaneamente. Seu rosto empalideceu e ele começou a gaguejar. O que é isso? Pelo olhar dele, soube imediatamente que estávamos pensando a mesma coisa. Aquela imagem não podia ser um simples projeto artístico. Não havia como aquilo ser considerado uma peça de arte. Claro, a arte pode ser perturbadora às vezes, mas eu simplesmente não conseguia imaginar nossos professores aprovando algo tão grotesco e inquietante. Eu sei que o Daniel pode ser um cara meio sinistro, mas isso não parece certo, murmurei. A gente precisa mostrar isso pra Lily, Josh concordou. Porém, assim que ele disse isso, ambos ficamos em silêncio, mas nos olhando com estranheza. Onde estava Lily? Foi aí que percebi. Ela não tinha voltado com Daniel na noite anterior, e nenhum de nós tinha visto ela naquela manhã. Expliquei a Josh tudo o que fiz na noite passada. Ele franziu a testa, visivelmente preocupado. Lily nunca foi do tipo que desaparecia sem avisar. Ela não era alguém que simplesmente sumia sem dar satisfação. Peguei meu celular e disquei o número dela. O telefone chamou algumas vezes, e por um momento só houve silêncio. Então, um som baixo e vibrante preencheu o ambiente. Vinha do quarto de Lily. Josh se levantou rapidamente e entrou no cômodo dela sem hesitar. Ele nunca foi de invadir o espaço de ninguém, muito menos de garotas.
Poucos segundos depois, ele voltou segurando o telefone de Lily na mão, seu rosto tomado por uma expressão preocupada. Talvez ela tenha ido para uma palestra e esquecido o celular, murmurei, tentando encontrar uma explicação lógica. Josh balançou a cabeça, mordendo o lábio, claramente nada convencido. O coração disparou. Não podia ser nervosismo. Mas a Lily não tinha aula sexta-feira. Lembra? Ela sempre nos cumprimentava pelo menos e nunca largava o celular. A gente sabia bem disso. O telefone era como uma extensão dela, sempre enviando mensagens para a namorada. Era impossível imaginar que deixaria ele para trás. Eu e Josh trocamos olhares. Antes que ele me entregasse o aparelho, respirei fundo, levando-o ao ouvido. Alô? Do outro lado, reconheci a voz rouca imediatamente. Era a namorada de Lily. Lily, graças a Deus você tá bem. Não me mandou mensagem ontem à noite, nem hoje de manhã. Fiquei preocupada. Engoli seco. Ela achava que era Lily. Eu precisava contar a verdade. Assim que comecei a falar, percebi a mudança no tom dela. Sua respiração ficou pesada. E então vieram os fungados abafados de quem segura o choro. Meu peito apertou por ela. Talvez essa fosse a minha chance de descobrir qualquer coisa sobre a Lily. Onde ela está? A namorada perguntou, a voz embargada. Ela não fala comigo desde ontem à noite. Achei que tivesse só brincando comigo, mas agora não sei mais. Fitei Josh com um olhar confuso, enquanto ele começou a andar de um lado para o outro. Ativei o alto-falante e questionei. Por que você acha que ela estava brincando com você? Ela disse algo estranho? Sim. A resposta veio hesitante. Ela mandou uma mensagem por volta de 1h30 da manhã. Troquei um olhar assustado com Josh antes de perguntar. O que dizia na mensagem? Houve um momento de silêncio, como se ela estivesse relutante em responder. Então finalmente sussurrou. Ajude-me. Meus olhos se arregalaram. O coração deu um salto no peito. Lily nunca faria uma brincadeira dessas, muito menos com a própria namorada. Ela sempre comentava sobre o quanto se preocupava com as paranoias dela. Então jamais mandaria algo assim sem um bom motivo. Continuei conversando, tentando arrancar mais algumas pistas, mas não chegamos a lugar nenhum. No fim, garanti que faríamos todo o possível para encontrar Lily, e prometi ligar de volta assim que tivéssemos alguma novidade. A namorada dela parecia desconfiada, mas no fim apenas concordou e desligou a chamada. Eu e Josh continuamos andando de um lado para o outro, tentando processar tudo. Nada fazia sentido. Por que Lily enviaria uma mensagem dessas? Ficamos refletindo por um tempo. Chegamos a uma decisão. Até descobrirmos onde Lily estava, não iremos para as aulas. Precisávamos juntar as peças desse quebra-cabeça. Pegamos papel e caneta e começamos a anotar possíveis conexões. Depois de um tempo, Josh leu a lista em voz alta para que pudéssemos organizar melhor nossos pensamentos. Primeiro, Lily encontrou Daniel por volta das 22. Certo, murmurei, acompanhando com os olhos. Segundo, ela ficou trancada lá dentro. Depois, voltamos para casa às 2 da manhã. Continuei. Exato, e nesse meio tempo, às 1h30, descobrimos que ela enviou uma mensagem para a namorada pedindo ajuda. A cada ponto, minha preocupação aumentava. Josh continuou. Nem Lily, nem Daniel estavam em casa. Assenti, lembrando de outro detalhe importante. A porta do quarto dele estava destrancada e o laptop ainda ligado. E foi quando você encontrou a imagem. Josh completou, olhando diretamente para mim. Engoli seco, relembrando o momento. Depois, continuei a sequência dos acontecimentos. Saí de lá e voltei para o meu quarto. E Lily ainda não tinha voltado para casa, mas Daniel sim. O que isso significava? Tentei ignorar o pensamento que começou a se formar na minha cabeça, mas ele era inevitável. Eu não queria acreditar, mas a única conexão lógica, Daniel tinha feito alguma coisa com a Lily. Se ela não voltar até hoje à noite, temos que confrontá-lo. Falei, minha voz mais firme do que eu esperava. Josh ficou visivelmente abalado, mas concordou. Daniel era a nossa única pista agora. As horas passaram e ainda não havia nenhum sinal de Lily. Sabíamos que a namorada dela ligaria em breve, preocupada, mas decidimos desligar o telefone. Não queríamos dar a ela uma falsa sensação de segurança sem nada concreto. Esperamos até aproximadamente 6 da tarde. Finalmente, Daniel voltou para casa. Assim que entrou, seu olhar encontrou o nosso na sala de estar. Ele pareceu surpreso ao nos ver ali. Hesitou por um segundo, e então largou sua mochila contra o sofá em um movimento casual demais. Josh e eu levantamos ao mesmo tempo. Ele respirou fundo antes de falar, tentando manter a calma. Daniel, precisamos conversar. O tom dele
O tom dele fez Daniel franzir a testa. É sobre a Lily. Nada na reação dele parecia alarmante o suficiente para que eu mencionasse, mas ainda assim algo parecia errado. E Daniel inclinou a cabeça, sua expressão confusa. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Eu balancei a cabeça tentando manter a calma. Não podíamos acusá-lo diretamente, ou nunca conseguiríamos uma resposta. Ele desviou o olhar por um instante, coçando o pulso por cima da blusa. Depois, passou a mão pelos cabelos, afastando a franja do rosto antes de continuar. O que tem de errado? Ela está bem? Quer dizer, eu sei que ela deixou o celular aqui ontem à noite, então imagino que não tem outra forma de falar com ela. Ficamos em silêncio, não sabíamos muito bem como responder. Mas então, algo me atingiu como um choque. Demorei um segundo para processar antes de perguntar. Você acabou de dizer que ela deixou o celular aqui ontem à noite, certo? Os olhos de Josh se arregalaram. Ele havia percebido a mesma coisa que eu. Como Daniel sabia que ele lhe tinha deixado o telefone para trás? A menos que isso significasse que os dois tinham ido a algum lugar juntos. Como Daniel sabia que ele tinha deixado o telefone para trás? Acho que isso significa que os dois tinham ido para algum lugar juntos, certo? Ou que estava apenas escondendo algo. Já sabíamos que Lily nunca abandonaria o celular. Então como diabos Daniel tinha tanta certeza disso? Ele não respondeu, ficou em silêncio por alguns segundos, antes de simplesmente passar por nós e entrar no quarto, fechando a porta com força. Fomos atrás, batendo insistentemente. Daniel, abre a porta. A resposta vinha em um grito abafado. Me deixe em paz, tenho um curso para fazer, tenho certeza de que Lily vai aparecer à noite. Parem de ser tão paranoicos. Ficamos ali, parados, sem saber o que fazer. Estava claro que Daniel sabia muito mais do que estava contando. Mas não tínhamos como arrancar essas informações dele. Voltamos para a sala, ainda tentando entender tudo. Passei a mão pelos cabelos, frustrado. O que diabos estava acontecendo? Foi então que notei algo. As malas dele ainda estavam no sofá. Ele devia estar tão confuso ou apressado que esqueceu de pegá-las. Antes de entrar no quarto. Olhei na direção da porta, nenhum som. Em um impulso, antes que pudesse pensar melhor, agarrei a mochila e virei todo o conteúdo na mesa. O coração disparou quando vi os olhos de Josh se arregalarem. O que diabos você está fazendo? Ele sussurrou frenético. E se ele te pegar? Mas eu não me importava. Eu precisava descobrir qualquer coisa sobre a Lily. Ela não era só minha colega de quarto, era minha melhor amiga. Não dava para simplesmente esperar e ver como tudo se desenrolava. Revirei os papéis, passando os olhos por documentos aleatórios. Até que algo me chamou a atenção. Um bilhete. Peguei rapidamente e o amassei antes de enfiá-lo no meu bolso. Em seguida, encontrei uma bolsa de documentos com zíper. Peguei e entreguei para o Josh. Esconde isso, murmurei. Ele hesitou por um segundo, mas acatou a ordem, saindo apressado para guardá-la no quarto dele. Enquanto isso, arrumei tudo de volta na mochila de Daniel e me ajeitei no sofá, tentando parecer o mais natural possível. Poucos instantes depois, me levantei e fui até o quarto de Josh. Ficamos lá dentro, esperando. Pelo som dos passos, ouvimos Daniel voltar para a sala, pegar a mochila e depois retornar para o seu quarto. Josh fechou a porta e puxou o arquivo que havia escondido. Nós sentamos na cama, sem dizer nada. Nossos olhos caíram sobre a capa do documento. O título gravado nela fez um arrepio subir pela minha espinha. Eu sabia o que estava dentro daquele arquivo. Tinha alguma conexão com a imagem que encontrei no computador. Mas nada poderia nos preparar para o que vimos. Eram fotos. Muitas fotos. A primeira mostrava um quarto abandonado. As paredes estavam cobertas por um papel de parede floral antigo, desbotado pelo tempo. O chão de madeira parecia úmido, como se ninguém pisasse ali há anos. O lugar tinha um ar sombrio e esquecido. As próximas imagens nos deixaram ainda mais inquietos. Eram fotos de ferramentas. No início, pareciam comuns, até percebermos que eram instrumentos odontológicos. Brocas, agulhas e outros equipamentos de plástico. Uma sensação de desconforto cresceu dentro de mim. Mas foi a última sequência de fotos que realmente nos fez perder a cor. Eram fotos da Lily. Em todas, ela estava sorrindo. Seu sorriso largo e característico, com o dente da frente levemente maior no lado esquerdo. Algo que sempre achamos adorável, mas agora não parecia nada fofo. Viramos as fotos e percebemos algo perturbador. No verso, havia etiquetas, e cada dente nas imagens estava marcado com anotações escritas à mão. Algumas diziam coisas como remover ou substituir.
O rosto de Josh empalideceu instantaneamente. Um frio percorreu a minha espinha. Agora, mais do que nunca, sabíamos que não poderíamos confrontar Daniel sobre essas fotos. Isso não nos levaria a lugar nenhum. Ficamos sentados ali por um longo tempo, em silêncio absoluto, apenas encarando as imagens. O peso do que tínhamos descoberto era esmagador. Então lembrei do bilhete que havia enfiado no bolso. Minhas mãos tremiam quando puxei o pedaço de papel e o desdobrei. Meus olhos percorreram rapidamente as palavras escritas ali. Bilhete do Grupo 2 local. Estrada da estação. Data: 28/9 de 2021. Horário: 11h34 da noite. Levantei o olhar e encontrei os olhos de Josh. Ele também havia entendido. Isso foi ontem à noite. Agora sabíamos o que precisávamos fazer. Precisávamos encontrar a Lily. Não vimos Daniel pelo resto da noite. Josh estava tão paranoico que em um determinado momento perguntou se podia dormir no meu quarto. Achei estranho, mas não me importei. Ele estava aterrorizado e eu não queria deixá-lo sozinho. Quando ele finalmente dormiu, eu peguei a imagem que encontrei no computador e a imprimi. A imagem perturbadora agora estava impressa. Algo concreto para termos como referência. Passei a maior parte da noite planejando o dia seguinte. Já havia enviado um e-mail para os nossos professores, avisando que não iríamos às aulas porque estávamos doentes. Também pesquisei a localização da estrada da estação. Para minha surpresa, ficava apenas 1 hora de carro. Isso significava que eu e o Josh poderíamos ir até lá sem grandes dificuldades. Meu olhar voltou para a imagem nomeada D.jpg, e um pensamento horrível se formou em minha mente. Tentei afastá-lo, recusando-me a acreditar, mas a ideia já estava ali, me atormentando. E se a pessoa na foto fosse a Lily? Toda vez que esse pensamento surgia, eu tentava me convencer de que era apenas paranoia. Mas tudo fazia sentido. As fotos, as anotações, os horários. Tudo parecia se encaixar de um jeito que eu não queria acreditar. Tudo parecia se encaixar de um jeito que eu não queria aceitar. Ainda assim, eu me recusava a acreditar. Até ver a Lily com os meus próprios olhos. Na manhã seguinte, eu e Josh acordamos antes do amanhecer. Eram 6 da manhã quando saímos apressados, determinados a deixar o dormitório antes que Daniel acordasse. Nós nos certificamos de trancar bem em nossas próprias portas antes de sair. Também decidimos levar o celular da Lily com a gente, pois não queria deixar nada para trás que pudesse nos tornar suspeitos. Saímos do dormitório e entramos no carro do Josh. Eu carregava uma sacola fina e comprida, recheada com alguns itens importantes, como fotografias, uma lanterna, uma câmera, um bloco de anotações e uma caneta. Assim que entramos no carro, seguimos direto para a estação, guiados pelo meu GPS. Ao chegar, percebemos que havíamos parado em uma parte bastante abandonada da cidade. O local estava praticamente deserto, com enormes prédios em ruínas e pequenas casas vazias espalhadas ao redor. Tiramos a foto do quarto e começamos a caminhar até uma dessas casas. Encostamos nossos rostos no vidro, tentando enxergar qualquer detalhe de papel de parede floral, igual ao da fotografia. Passamos horas nessa busca, mas nada. A frustração só crescia. E tudo o que queríamos naquele momento era encontrar a Lily e trazê-la de volta. Josh estava tão irritado que acabou caminhando até uma das paredes da casa e, sem pensar 2 vezes, desferiu um chute com força. Josh gritou com toda a força dos pulmões, sua voz carregada de fúria. Daniel, seu desgraçado doente. No instante que deu mais um chute contra a parede, algo inesperado aconteceu. Ela começou a rasgar, como se fosse feita de papel. Ele olhou para baixo e percebeu que havia arrancado um pedaço do material que cobria a parede de pedra. Sem hesitar, ele continuou a puxar e rasgar o restante, revelando algo que parecia ser um porão a céu aberto. As portas eram vermelhas, desgastadas por arranhões profundos. Mas um detalhe chamou a nossa atenção. A maçaneta de metal estava limpa, indicando que alguém a usava recentemente. Josh virou-se para mim, buscando confirmação, e eu apenas assenti em silêncio. Agarrei a câmera rapidamente e registrei uma foto da estrutura antes que descêssemos até a porta. Josh a empurrou com força, e para nossa surpresa, ela estava apenas travada por uma tábua solta, que ele conseguiu remover sem muito esforço. Lentamente, abrimos as portas. Nossos movimentos cautelosos. Não tínhamos ideia do que encontraríamos ali dentro. Mas o fato desse lugar ter sido escondido já era um mau sinal. Se soubéssemos o que estava prestes a acontecer, talvez tivéssemos evitado o horror que nos fez revirar o estômago ao cruzar a entrada. Assim que pisamos para dentro, um cheiro rançoso e pesado tomou conta do ambiente assim que entramos. Nenhum de nós conseguiu identificar exatamente do que se tratava, mas a náusea veio quase instantaneamente. Josh engasgou e começou a tossir,
pressionando a camisa contra o rosto para tentar bloquear o odor. Eu, por outro lado, segurei um enjoo e continuei avançando, mantendo a respiração sob controle. Peguei minha lanterna e iluminei a sala de pedra escura como breu. O silêncio ali dentro era sufocante, e a única coisa que ouvíamos eram nossos próprios passos cautelosos. Quanto mais fundo íamos, mais intenso ficava aquele cheiro, até que se tornou insuportável. Josh não conseguiu segurar e vomitou atrás de mim. Ele se recompôs o mais rápido que pôde, respirou fundo, e mesmo cambaleando um pouco, continuou ao meu lado. Enquanto meus olhos exploravam o ambiente, algo chamou minha atenção e fez meu coração disparar. Minha mão tremeu e a lanterna escapou por um instante do meu alcance. Ali, jogado no chão frio, estava o suéter de tricô da Lily. Aquele que ela sempre usava quando saíamos para comer pizza ou jogar boliche. O mesmo suéter cinza, com as mangas desfiadas nos lugares onde ela costumava mastigar os fios sem perceber. Pelo canto de olho, vi Josh congelar. Seu rosto estava tão pálido quanto o meu, os olhos arregalados em choque. Lentamente eu me abaixei e peguei o suéter com as minhas mãos tremendo. Ergui ele na minha frente. Foi então que eu percebi uma grande e espessa mancha de sangue que encharcava o suéter, começando de forma intensa na gola e se tornando mais fina conforme escorria para baixo. O choque foi tanto que meu estômago se revirou, e sem conseguir evitar, me ajoelhei no chão, vomitando com força. Minha mente estava um completo caos. Eu não sabia o que pensar, muito menos o que fazer. Respirei fundo tentando me recompor. Meus músculos tremiam quando me levantei novamente, segurando a lanterna com firmeza. Com cuidado, guardei o suéter dentro da minha bolsa e limpei os olhos marejados, tentando focar no que estava na minha frente. Meu olhar varreu a sala, mas não encontrei nada de imediato. Foi então que percebi um pequeno interruptor de luz atrás de mim. Assim que ele foi acionado, uma luz vermelha preencheu o canto do cômodo. O brilho sinistro tomou conta do espaço e naquele instante ouvi Josh gritar. Mas não foi um grito qualquer. Foi um som visceral, desesperado, o mais alto que já tinha saído da sua boca. Meu peito se apertou e meu estômago deu um nó. Virei a lanterna rapidamente para onde ele estava. Josh permanecia ali, paralisado sobre uma grande mesa prata, seus olhos fixos em algo diante dele. O terror estampado em seu rosto me fez hesitar. Eu não queria olhar, queria que minha imaginação preenchesse aquele vazio. Mas eu caminhei, cheguei ao lado dele e, com um aperto no peito, finalmente encarei o que ele via. Era Lily. Ela estava amarrada sobre a mesa, vestindo apenas seu jeans. O corpo da Lily estava preso à mesa por camadas espessas de fita adesiva, imobilizando-a completamente. Um de seus braços pendia inerte para o lado, enquanto o outro nem sequer estava lá, restando apenas um coto envolvido em fita manchada de sangue. Senti minha respiração falhar. Um enjoo que antes estava apenas no fundo, agora dominava meu corpo. Tudo o que conseguia fazer era encarar aquela cena diante de mim, sem conseguir desviar os olhos. Quando finalmente olhei para o rosto dela, notei que sua cabeça havia sido forçada para trás. Onde antes estavam seus olhos azuis e inocentes, agora haviam apenas buracos preenchidos por uma grossa camada de cera negra, aplicada de forma grotesca. Seu nariz estava totalmente deformado, quebrado em múltiplos pontos, como se tivesse sido esmagado com brutalidade. No entanto, o que mais me aterrorizou foi a visão da sua boca. Sua mandíbula havia sido aberta com força, e assim como nas órbitas dos olhos, uma cera preta e espessa preenchia todo o espaço. Os dentes arrancados brutalmente estavam espalhados de uma maneira caótica, como se tivessem sido jogados ao acaso. As bochechas da Lily haviam sido rasgadas, forçadas para cima, revelando ainda mais dentes removidos de suas gengivas. O resultado era um sorriso horrendo e distorcido, uma expressão macabra que não combinava com quem ela era. Seu rosto estava coberto por trilhas secas do seu próprio sangue, formando um contraste horrível contra sua pele pálida. Meu olhar desceu até a mão que mantinha sua boca grotescamente aberta. Era dela mesma. Sua própria mão havia sido costurada à bochecha rasgada, a carne retalhada pendendo em pedaços frágeis. Suas unhas estavam rachadas, quebradas em diversos pontos, e presas à pele com grampos e fios finos que a mantinham fixada no lugar. A luz vermelha fluorescente do ambiente projetava sombras distorcidas, ampliando cada detalhe horrível de mutilação em seu rosto. Silenciosamente peguei a foto do D.JPG e olhei para ela. Depois levantei os olhos para a cena real diante de mim. Eram idênticas. Josh estendeu uma mão trêmula para o rosto dela antes de cair ao lado da mesa. Seu corpo desabou em um soluço desesperado, e em questão de segundos ele perdeu os sentidos. Desmaiou ao meu lado. Meu próprio corpo estava prestes a ceder também.
sentindo a pressão esmagadora do horror que nos cercava. Mas então, um detalhe rompeu minha paralisia. Eu senti a presença de outra pessoa entrando na sala, e naquele instante, soube exatamente quem era. E também soube que não havia mais nada que eu pudesse fazer. Ouvi o som das portas se fechando atrás de mim, seguido pelo rangido da tábua de madeira sendo colocada de volta como tranca. Passos, lentos, pesados, metódicos. Os passos se aproximavam, lentos e calculados, até que pude sentir sua presença pairando bem atrás de mim. Meu corpo inteiro ficou tenso. Eu sabia que ele estava ali. Sabia que não havia mais escapatória. Então ouvi sua voz, baixa, quase gentil, ressoando suavemente atrás de mim. Sinto muito que você tenha descoberto assim, mas está tudo bem. Tudo isso é pela arte. Não foram suas palavras que me quebraram. Eu já sabia que meu destino estava selado. Mas logo após ele terminar de falar, um som sutil ecoou pela sala. Um som pequeno, mas devastador. Meu peito se apertou de tal forma que a dor foi insuportável. Minhas lágrimas, que já rolavam silenciosas, caíram com ainda mais força pelo meu rosto entorpecido. Minha visão começou a escurecer. Minhas mãos perderam a força, escorregando da borda da mesa. E então, no último segundo antes de tudo desaparecer, eu ouvi Lily engasgando.